Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para mim é sempre uma alegria, né, imensa estar aqui nessa casa, estar falando aqui com vocês. Uma casa que eu tenho um carinho muito grande e fico muito feliz porque o tema de hoje é um tema muito especial. Hoje a gente vai falar sobre a família. Família, né? Todos temos família. E eu vou começar falando, logo já vou começar, né, chutando a porta, falando do Emmanuel, que ele fala que de todas as instituições sociais que existem na Terra, a família é a mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem o nosso planeta. Então, a família é o mais importante, né? Não é só uma instituição comum com as outras. É a instituição mais importante do ponto de vista moral que rege a nossa Terra. E aí o Allan Kardec vai nos falar no Evangelho segundo o Espiritismo que a família é esse núcleo principal onde as almas vêm para exercitar as suas virtudes necessárias, né? As virtudes das quais ela precisa exercitar. E aí, então, para a gente falar um pouquinho sobre a família, a gente precisa entender uma coisinha antes, dar um passinho atrás, antes de falar de fato dessa instituição tão importante, segundo os amigos espirituais, que é a família. Que é uma coisa, essa não é a nossa primeira vida. Essa não é a nossa primeira vida. Algo que a gente aqui, que professamos a fé espírita, já estamos acostumados, habituados a ouvir, mas é verdade, essa não é a nossa primeira vida. Estamos aí em uma jornada evolutiva de centenas de milhares de outras existências. Essa é mais uma, certamente não é a primeira e com certeza não será a última. Então, quando a gente pensa em família, o corpo ele nasce do corpo, mas o espírito não nasce do espírito. O espírito já existia bem antes desse corpinho ser criado. Nossos pais, nossas mães não criaram o nosso espírito, né? Eles apenas forneceram aí esse envoltório, né? Esse veículo. E aí hoje a gente utiliza ele para exercitar nossas virtudes. E ao longo dessas existências, múltiplas existências que nós tivemos, né, algumas bem felizes, outras nem tão felizes assim, nós convivemos com muitas pessoas. A gente encontrou muita gente, a gente cruzou caminhos com muitas pessoas. E algumas dessas pessoas nos marcaram de alguma maneira. Algumas dessas pessoas nos cativaram. Algumas dessas pessoas nos tiraram um pouquinho da zona de conforto. Hoje, quando a gente vive em família, certamente a maioria dos nossos membros familiares próximos são pessoas que nós já tivemos a oportunidade de conviver em outras existências. A maioria. Não todos, não é regra. Mas a maioria. Então daí, e isso é evidente, cada vez mais tem se tornado evidente. Mesmo para aquelas pessoas que não necessariamente professam e acreditam nessa tese reencarnacionista que nós acreditamos. Mas é inegável de que aquele amor, aquela proximidade, aquela afinidade não veio de agora. Eu com certeza já encontrei essa pessoa antes. Eu com certeza conhecia esse ser antes. Não é possível. Mas nem todos são assim, né? Nem todo mundo que a gente tem como membro familiar são pessoas que a gente conviveu antes. Mas essa ligação ela acontece ainda por outro mecanismo, o mecanismo da afinidade. Não necessariamente todos os membros familiares já se conheciam, mas necessariamente todos eles têm algo em comum, têm uma afinidade, têm algo que compartilham, mesmo que inconscientemente. E essa afinidade nem sempre é para o bem. Então, alguns núcleos familiares têm pessoas com afinidades de sentimentos,
gostam das mesmas coisas, não gostam das mesmas coisas. Alguns núcleos familiares têm afinidade de sensações, de emoções, de, como é que eu posso dizer, de tendências. Outras têm afinidades de provas, precisam da mesma lição. Então, são pessoas que têm, por exemplo, predisposição à queda pelo assassínio, ou ao furto, ou ao que a gente falava aqui mais cedo, né? Ou à maledicência, ou ao adultério, mas são pessoas que, se encontrando no passado ou não, têm essa afinidade, têm essa necessidade em comum. E aí os espíritos vão nos falar algo muito mais profundo, que existem dois tipos de família. Aquela família corporal, que é essa que estamos conversando sobre, essa família que nasce junto com o corpo, né, e frágil com a matéria, se dissolve com o fim do corpo. Então, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, do ponto de vista material, é simples, né? Meu pai é o fulano, minha mãe é a Beltrana, meus irmãos são os cicranos, né? Materialmente é simples. Existe ainda, então, esse segundo tipo de família, que é a família espiritual. É a família por afinidade. Essa resiste à matéria. Essa família, esse grupo de espíritos afins, que estão presos antes, durante e após a reencarnação. E esses grupos, por afinidade, nem sempre vão nascer na mesma família corporal. E isso também é perceptível. Daí que a gente tira pessoas que não são, não dividem consanguinidade, mas são próximos como irmãos. Quando se viram, parece que alguma coisa ali já conectou e são próximos e se entendem e se dão bem como irmãos. E daí que a gente tira também que tem irmãos sanguíneos que não se entendem, que não se suportam, não se toleram muitas vezes. Então essa é a realidade que a doutrina espírita vem nos trazer. E apesar de tudo isso, os espíritos vêm falar que a família é a instituição mais importante. Porque lembra que a gente está materialmente aqui, estamos aqui materialmente presos numa mesma família por afinidade. Então nós precisamos estar onde nós estamos. É o que o Chico Xavier falava, né? Quando o assunto é reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, ninguém nasceu na família errada. Muitas vezes, é verdade, nós nascemos na família que nós não queríamos estar. Mas nós nascemos também na família que nós precisamos estar. De repente eu vejo aquela família e falo, nossa, olha como são tão, se entendem tão bem, são tão parceiros, são tão, né? E se eu tivesse naquela família, talvez eu não evoluiria. Então eu estou na família que eu preciso estar para evoluir. E aí a literatura espírita vai falar sobre família de maneiras fenomenais, né? O próprio André Luiz lá, quando naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, já no primeiro livro, né, O Nosso Lar, ele já vai falar sobre as famílias que se reúnem, e ele vai deixar claro, não tem família aqui na Terra que vem pelo acaso. Não tem família aqui na Terra que vem por coincidência. É sempre com objetivo útil. É sempre com objetivo útil. Então a família é esse lugar onde muitas vezes eu vou reencontrar essas pessoas que eu já tive essa oportunidade, mas em reencontrando ou não, são pessoas que têm afinidade comigo, né? Estamos falando da família próxima, e é um ambiente onde é uma instituição divina, a gente pode falar assim, porque essa foi a vontade de Deus, esse foi o plano dele para a nossa jornada evolutiva, na etapa que a gente se encontra. É esse ambiente onde eu vou reencontrar, muitas vezes, os meus desafetos, os meus inimigos do passado, aquelas pessoas que eu magoei,
E se a gente olha muito para a família do ponto de vista material apenas, a gente muitas vezes pode ser tomado por um desânimo coletivo, né? Nem sempre a situação é tão amigável, é tão tranquila. Mas se a gente procurar na fonte das leis divinas essa inspiração e esse olhar, vamos conseguir iluminar a família e ter uma visão de acordo com as leis divinas. E a primeira coisa que a gente vai perceber é que a família é um ambiente de exercício de cooperação. É necessário cooperar. Às vezes, eu vou precisar de ajuda. Mas às vezes eu vou ter que ser a pessoa que vai ajudar. Não é isso? Às vezes, eu vou ter que receber um dinheiro emprestado. A pessoa vai ter que desinteirar lá as economias dela para me ajudar. Mas às vezes, eu vou ter que emprestar esse dinheiro. Né? Não no sentido literal da palavra, mas esse recurso. E quando a gente analisa então a família sob esse aspecto, ela toma um novo significado. Vira esse ambiente de aprendizado onde almas afins estão juntas para evoluir, para se auxiliar nessa jornada evolutiva, para exercitar essas virtudes: a caridade, o perdão, o amor, a indulgência, a benevolência e todas essas palavras lindas, né? Que a gente fala, mas que é difícil fazer. Mas a gente está em exercício. É um processo. E aí tem esses papéis familiares, né? Olha como a vontade divina é tão perfeita. Quis Deus que fosse assim, e ele nos colocou numa situação muito peculiar perante a criação. Né? Aqui onde a gente se encontra, nós somos os únicos seres cujos filhotes precisam de cuidado prolongado para a sobrevivência. Qual bebê que consegue viver sozinho? Nenhum, né? Então ele nos coloca num lugar de total dependência nos primeiros instantes de vida. Eu dependo, toda a minha jornada depende, o próximo degrau que eu vou dar depende de quem veio antes. Eu preciso, é requisito. Eu dependo de um pai e de uma mãe, de um tio, de uma avó. Eu dependo da família. Então daí a gente já tira que a nossa gratidão a esse núcleo já nasceu daí. Se não fosse por ele, nem missão eu tinha aqui hoje. Né? Nem vivos estaríamos. Tá aí essa engrenagem perfeita da criação que coloca esse requisito. E aí eu vou ter o pai, né, a mãe ali na figura de proteção, que vem com essa missão importantíssima de trazer esse novo ser, vem com essa missão importantíssima de educar, não só intelectualmente, mas moralmente. Porque a gente conversava mais cedo, né? Porque esse espírito não foi criado agora. É um espírito, ó, milenar, multimilenar. É aquela criancinha bonitinha que a gente coloca no berço ali, que chega na nossa família, é um espírito velhíssimo, com tendências nas mais diversas áreas. É um espírito que tem uma história, que tem as suas inclinações, que tem as suas qualidades, seus defeitos para trabalhar. E o pai, a mãe, o cuidador, aí nessa função de trazer um novo ser que se preparou, né? Que fez promessas, né? Os amigos espirituais falam pra gente, né? Em tom de brincadeira, é claro, mas não deixa de ser verdade, que para reencarnar precisa de duas coisas. Primeiro, coragem, e depois prometer muito. Então, o ser que fez muitas promessas de auto-melhoramento, e a gente estaria nessa função de educar um ser que tem toda uma história. Do outro lado da moeda, a gente tem o filho,
que, como a gente conversou, não seria possível executar as missões que estão programadas para ele executar, não seria possível elevar o que ele tinha que elevar, se não fosse essa recepção, esse nascimento material. E Jesus não deixou de falar sobre isso, né? Jesus não deixou de falar que nós devemos cuidar do próximo, devemos honrar o pai, devemos honrar a mãe. E o Kardec vem mais tarde explicando, olha, não é colocar num altar e falar que era santo, não. Honrar é assistir nas suas necessidades. Porque quando nós éramos crianças e frágeis, foi graças a essa assistência que conseguimos crescer. Então é natural, não é mais do que obrigação essa assistência que nós damos àqueles que nos tornaram possível a bênção da encarnação. Então vamos descobrir que a família é algo muito maior. E aquele parente difícil, aquela situação, problema, ela começa a ter outros patamares quando a gente ilumina a situação à luz da doutrina espírita. Então são oportunidades que a gente tem de reajuste, de reabilitação, melhor dizendo, né? E aí, para a gente entender mais ou menos por que a situação difícil é uma oportunidade. Por quê, né? Já que é tão difícil. A gente pode fazer um paralelo, fazer um exercício mental que é o seguinte. Nós estamos ali nessa jornada de evolução. Né? O nosso objetivo é o Cristo. Né? Ser perfeitos, chegar de volta às mãos do Criador. Né? Que é o que Cristo falava, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então precisamos ser perfeitos. Um espírito perfeito, ele é perfeito, né? Já é um peso. Já é difícil falar sobre isso estando no nosso grau de evolução, né? Mas ele é perfeito. Então, ele perdoa sem pensar duas vezes. Ele ama sem esperar nada em troca. Ele auxilia sem esperar um muito obrigado. Ele faz porque a bondade, a caridade perfeita é aquela desinteressada. E então vamos fazer esse exercício. Cada prova que a gente passa, cada situação, um problema dessa, é uma lição que a gente precisa aprender nesse degrau de evolução. E para a gente ter uma ideia do quão embaixo nós ainda estamos nesse degrau de evolução, vamos fazer esse paralelo com a escola convencional. Né? A gente começa ali na pré-escola, vai ensino fundamental até chegar no nível de graduação ali, alguns ultrapassam. Mas vamos pensar então na pré-escola. Quando a gente chega ali na pré-escola, a gente aprende algumas lições importantes que são simples. Hoje, a gente olhando para trás, são lições simples, né? A gente aprende o que é o alfabeto, a gente aprende quais são as letras, a gente aprende as operações básicas da matemática. São lições simples, mas concordam que são lições sem as quais a gente não conseguiria progredir? Eu não conseguiria, por exemplo, chegar a uma formação superior sem saber ler. Então essas lições, por mais simples que pareçam, são requisitos na minha jornada evolutiva. E a gente pode usar de exemplo o seguinte, vamos pegar então essas lições básicas da pré-escola. Então, B com A é bar, 1 mais 1 é 2, são lições fáceis. Se vocês forem questionados ao longo do dia hoje, mas quanto que é 2 mais 2 mesmo? É 4. Beleza. Quanto que é 1 mais 1 mesmo? É 2. Vocês responderiam e passariam desses testes sem dificuldades, concordam? Não precisariam raciocinar muito, não precisariam pensar muito. Essas lições de pré-escola são as lições que nós ainda temos dificuldade no campo moral. Por exemplo, o perdão. O perdão, nessa escala evolutiva de perfeição, é uma lição de pré-escola. Então, quando você está numa situação, está envolvido no seu núcleo familiar, uma situação onde exige o exercício do perdão, imaginem que o que está sendo solicitado de vocês é uma prova de pré-escola, se a gente pega de perspectiva toda a jornada evolutiva. Então percebam o quão difícil que é para a gente passar desses degraus inferiores. Né? A indulgência, o amor, a caridade,
são questões básicas, que para espíritos de escola, né, para espíritos como o nosso Senhor Jesus Cristo, são itens simples, tranquilos. Tanto que ele chega aqui na Terra falando o quê? Pedindo o básico. Gente, amem-se, perdoem-se, auxiliem-se, trata o próximo como você quer ser tratado, honra o pai e a mãe. Graças a eles que vocês estão aqui, né? Se não fosse por eles, não teriam essa oportunidade de reencarnar. O próprio Cristo, quando veio à Terra, precisou de uma mãe e de um pai. Respeitando, então, as leis divinas, as leis da natureza. Então, são lições que, quando a gente coloca esses problemas à luz da doutrina espírita, a gente percebe que são oportunidades valiosíssimas. Então, aquele parente que é difícil, nada mais é do que o Cristo te convidando a melhorar-se. Nada mais é do que uma oportunidade que você está tendo de exercitar essas pequenas coisas que para a gente ainda é muito grande. Porque por mais que na escala evolutiva são questões pequenas, para a gente que está aqui são questões difíceis. E é por isso que o Emmanuel fala, a família é a instituição mais importante. Porque nós podemos, durante algumas vidas, fugir dos inimigos, fugir das provas. Mas quando vocês nascem debaixo do mesmo teto e são obrigados a conviver durante décadas juntos, não dá para fugir mais. E aí são forçados, graças a Deus, e convidados à reconciliação, ao entendimento, ao exercício, à ajuda, ao auxílio. Vocês são irmãos juntos, no mesmo caminho evolutivo. E aí, eu lembro mais uma coisa. O Cristo também deixou uma outra lição. Uma lição de que essa família espiritual, esses pequenos núcleos de afinidade, eles vão, com o tempo, eles vão se polindo, vão se elevando, até que todo mundo tenha chegado num patamar onde essa afinidade, ela não é mais monotemática, né? Ela é uma afinidade geral. Ela é uma afinidade no bem, é uma afinidade no amor, na caridade. E seremos, então, o quê? Uma família universal. Seremos uma família afinizadas pela prática do bem, pela prática do amor, da caridade. E aí, o São Marcos, né, evangelista, ele vai contar quando estava lá Jesus na casa, lá a multidão que cercava a casa, e vem os mensageiros e falam: Jesus, a sua família está ali fora. Estão te procurando, estão querendo falar com você ali fora. Está ali sua mãe, seus irmãos, seu pai. E o que Cristo fala? Quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Esses aqui são minha mãe e meus irmãos. Em verdade eu digo, né? Ele fala: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. Então o que Cristo quer falar com isso? Que todos somos parte de uma família universal. Todos somos irmãos. Alguns estão ainda em círculos inferiores, estão em círculos de aprendizados mais simples. Não existe o mal, existe a ignorância. Então são mais simples. Mas à medida que vamos ficando mais complexos, à medida que vamos tentando atender mais às vontades de Deus, à medida que vamos tentando observar mais o que o Cristo ensinou, vamos nos afinizando com Ele, com o seu pensamento, com o seu coração. E aí ele faz esse convite. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão e é minha mãe. Então olha o convite, né? Um baita de um convite. O Cristo que nos convida a fazer parte da sua família espiritual. E a família espiritual, eu falei no início, ela prende, no bom sentido, né? Ela reúne antes, durante e depois da encarnação essa coletividade, esse grupo de espíritos, essa falange. Então que nós possamos
a exemplo do nosso Cristo, atender esse pedido de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade de observar o que o Cristo nos pede, para que a gente possa desenvolver em nosso coração, em nossa mente, essa sintonia, essa afinidade, e a gente possa, então, ser misturados ali, né? Ser atraídos, ser afinizados com espíritos que também estão buscando a evolução e buscando fazer o bem. Né? Que é o que o Cristo falava. O banquete já está pronto. Cabe agora a nós a colocar a roupa nupcial, né? E tomar o lugar à mesa. Então, a família universal do Cristo, que somos todos nós, alguns de nós ainda insistindo em negar essa realidade, ou ainda insistindo em permanecer distantes, mas somos parte da mesma família, já está trabalhando. O Cristo não está descansando nesse momento, está trabalhando. Os apóstolos estão trabalhando, eu garanto para vocês. E eles estão chamando. Gente, tem espaço, tem muito serviço para todo mundo trabalhar. Vão chegando. E como que a gente chega? Amando uns aos outros. Olha que difícil, né? Amando. E como que eu faço para fazer a vontade do Pai, então? A gente pode observar, por exemplo, o Sermão do Monte. Está ali todo o roteiro. Ser pacificador, ser manso, ser pobre de espírito, ser humilde, né? Não guardar rancor. Basicamente, tratar o próximo como a gente quer ser tratado, amar, sem esperar nada em troca. E é isso. E vamos desenvolvendo, então, mentalmente essa afinização, essa afinidade, para um dia nos sentirmos, porque ser já somos, mas nos sentirmos parte dessa família universal. Essa família que está unida pelos laços do amor, da fraternidade, da benevolência, do amor, do perdão, da fé em Deus. Unidas pela disciplina, pelo trabalho, pela abnegação. E até lá o nosso caminho é muito longo, mas graças a Deus estamos muito bem assistidos. Então que nós possamos, na noite de hoje, ir para casa com esse convite latente, né? Com esse convite do Cristo. Aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha mãe. É a minha família espiritual. E que a gente possa, nas famílias que nós nos encontramos hoje, cultivar essas boas vibrações. Que a gente possa, porque essa é toda a base do Evangelho de Jesus. Essa é toda a base. É daí que a gente constrói todo o resto. Na família. Né? Não é da boca para fora que os Espíritos falam. É a instituição mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a Terra. Então que a gente possa, através do Evangelho no Lar, uma vez por semana, cultivar essas boas energias, essas boas vibrações. Não importa se nem, mas a minha família toda não é espírita, não tem problema. Eu tenho alguns amigos que fazem aquele evangelho de uma pessoa só. Que se sentam, né, uma vez na semana e que leem em voz alta, mesmo sozinhos, porque as entidades que estão ali presentes possam ouvir. Né? É uma pena que não dá para a gente entrar nesse assunto, mas que estão ali necessitando desses fluidos ainda animais, né, ainda de encarnados, porque não conseguem ouvir os outros espíritos, mas que estão ali necessitados, que a gente consiga cultivar essas boas vibrações nas nossas casas, para que a gente comece a criar esse ambiente, tanto mental, mas também material, de boas vibrações, para que a gente consiga ter essa predisposição a ser ajudado, auxiliados pelo alto. E que a gente possa ir para casa, então, sabendo que o Cristo já está nos esperando. Está nos convidando diariamente. Faça a vontade do Pai. E você será, então, se sentirá, então, um membro da minha família. Porque, de novo, ser da família do Cristo nós já somos. Somos todos uma família universal. Mas quando a gente segue o que ele falou, quando a gente faz o que ele pediu, a gente começa a se sentir membro dessa família. E aí, meus amigos, não tem mais volta. É daí para frente.
a alegria, a felicidade, o trabalho, o serviço, a gente vai fazer com alegria. E vamos então começar uma vez mais, renovando-se essa jornada de evolução. Que a gente possa aceitar esse convite diariamente nas pequenas ações, auxiliando os amigos que estão do nosso lado, auxiliando a nossa família material e auxiliando então a nós mesmos, que seremos os maiores beneficiados quando de fato resolvermos atender esse chamado. Então, que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo.